Olá, galerinha do 8º ano da Escola Municipal Júlio Lopes Lima. Vamos a mais uma videocorreção. Hoje, videocorreção da nossa atividade de revisão dos verbos de ligação e predicativo do sujeito. Leia o texto de Clarice Lispector a seguir para responder as questões de 1 a 6. A menina inteligente. O homem estava sentado na poltrona do avião e ao lado dele estava uma garotinha. O rapaz olhou para a menina e disse: "Vamos conversar? Tenho certeza que a viagem ficará mais rápida e curta. O que você acha?" perguntou o estranho. "Sobre o que o senhor gostaria de conversar?" perguntou a garotinha. "Bem, não sei, estou na dúvida. Que tal física nuclear?" brincou o homem. "Bom, esse parece ser um tema interessante", disse a garotinha. "Mas antes eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Por que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Coisou?" O homem, visivelmente confuso e surpreso com a pergunta, pensou. Digo, coisou durante uns minutos e depois respondeu. Ok, você venceu. Eu não faço a menor ideia", respondeu o homem. Então a garotinha disse, francamente, como o senhor se sente qualificado para discutir física nuclear se não sabe de coisa nenhuma? Vamos lá. Questão de número 1. O termo destacado em "esse parece ser um tema interessante" classifica-se como? Vamos lá, pessoal, eu quero só esse termo aqui, ó. Um tema interessante. A letra A diz que um tema interessante é o predicado verbal. E aí eu digo para vocês, isso aqui nunca vai ser um predicado. Por quê? Primeira coisa, para ser um predicado, eu preciso de um verbo. E aqui eu não tenho verbo. Um tema interessante não é predicado verbal. Letra A. Letra B. Não é predicado nominal. Como eu falei, para ser predicado precisa ter um verbo. E letra C diz que é um verbo significativo. Não, né? Acabamos de dizer que aqui não tem verbo. Então sobrou o predicativo do sujeito. E por que a resposta é predicativo do sujeito? O que é um predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é uma característica ou um estado do sujeito. Ele vem sempre após, né, o verbo de ligação. Ele tem um verbo de ligação e tem o predicativo do sujeito. No caso aqui, um tema interessante, né, é uma característica. Questão de número 2. A viagem ficará mais rápida e curta. O verbo destacado está transmitindo uma ideia de quê? Vamos lá, gente. Ficará, não confunda, eu não estou perguntando a expressão mais rápida e curta, porque aí você poderia dizer que seria algo breve, né? Eu estou perguntando o verbo destacado. Quando eu digo que a viagem ficará, dá um sentido de quê? Esse ficará dá o sentido de tornar-se, dá um sentido de algo breve, permanecer ou algo passageiro. Se ela ficará, né, gente? Ela vai se tornar. Então, é tornar-se mais rápida e curta. Não tem nada a ver com algo breve e nem com permanecer. Ela vai se tornar, né? Ela vai se transformar em algo breve. Então, não tem nada a ver com permanecer e nem com algo passageiro. Questão de número 3. O trecho que apresenta o verbo significativo é, olha só, foi veiculado na TV e nós também estudamos os verbos significativos e os verbos de ligação. Qual a diferença entre os dois? Os verbos significativos são aqueles que já trazem um significado, ele é mais importante do que tudo. Já o de ligação não, ele não traz um significado sozinho, ele não é tão importante. Quem é importante é o que vem depois dele, que no caso é o predicativo do sujeito. Já os verbos significativos, eles sozinhos, eles são capazes de me trazer um significado, por isso que o nome é significativo. São os verbos de ação, os verbos de fenômeno. Então vamos lá? Nunca um verbo de ligação vai ser significativo. Letra A, estou na dúvida. Vamos lá, o verbo aqui é estou. Será que esse verbo é significativo? Letra B, outra coisa é outra coisa. Quem é o verbo aqui? É o ezinho, o verbo ser. Gente, olha, o verbo ser é um verbo que, em todas as situações, ele vai ser um verbo de ligação.
Esse verbo sozinho, ele nunca me diz nada, certo? Existem alguns verbos que ora são ligação, ora são significativo. O verbo ser, não, viu? Então, elimina logo a letra B. Letra C, o rapaz olhou para a menina. Olha só, olhou. Esse verbo, ele é significativo sozinho? Ele te diz alguma coisa? E aí a gente já vê que a gente já chegou na resposta, né, pessoal? Olhou. Olhar é um verbo forte de ação. Ele sozinho me diz alguma coisa, então ele é significativo. Diferente da letra A, quando eu disse estou na dúvida. Estou. Estou como? Estou não é a palavra mais importante aqui. Ele não me diz tudo, ele não é significativo. Letra D, a viagem ficará mais rápida e curta. Se eu disser só o ficará, é algo muito vago, ele não é significativo, ele está ligando. Quem é mais importante aqui é a característica, rápida e curta. Mais rápida e curta. Então, aqui também é um verbo de ligação. Então, na letra A, na letra B e na letra D, eu tenho verbos de ligação, eles não são significativos. Quarta questão. Qual dos termos destacados é classificado como predicado verbal? E aí a gente lembra de uma outra aula sobre os tipos de predicado. Estudamos o predicado verbal e o predicado nominal. Predicado verbal é o que é formado pelos verbos que nós acabamos de estudar, verbos significativos, verbos importantes, verbos fortes, que são o mais importante da frase. Esse é o predicado verbal. Já o predicado nominal é aquele verbo de ligação. E tem o verbo de ligação e predicativo do sujeito. O verbo não é mais importante, é o nome. Por isso que ele se chama predicado nominal. Então, vamos voltar à questão 4. Eu quero qual dos termos destacados se chama predicado verbal. Vamos lá? Letra A. Esse parece ser um tema interessante. Eu tenho aqui, parece ser um tema interessante. O parece, pessoal, sozinho, ele é forte, ele é significativo? Ou tem uma outra palavra aqui que é mais importante? Com certeza, o mais importante aqui é um tema interessante, que é o predicativo do sujeito. Então, esse verbo parece não é importante, logo não é predicado verbal, porque o mais importante não é o verbo, é o nome. Letra B, porque uma coisa é uma coisa. E aí eu expliquei agora para vocês. O verbo ser, esse ezinho aqui, sempre vai ser verbo de ligação, ele nunca vai ser significativo, importante. O mais importante aqui é uma coisa. Então, esse verbo está no meio só ligando, ele é predicado nominal, esse predicado aqui, e não verbal. Letra C, sobrou C e sobrou D. Letra C diz, eu não faço a menor ideia. E aí? Eu não faço a menor ideia. Quem não faz, quando eu digo faço aqui, tá? No sentido de algo que eu estou praticando, de uma ação, né? Eu não faço o quê? A menor ideia. A menor ideia aqui, no caso, vai ser o complemento do faço. Então, nós encontramos a resposta, que é a letra C. É um verbo importante. Eu estou dizendo aqui que eu não faço, né? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Então, é um verbo importante, significativo. Porque eu não tenho característica aqui predicativa do sujeito. Diferente da letra D. Estou. Eu estou como? É o modo como eu estou. Na dúvida. Então, eu tenho aqui uma característica na dúvida. Não é isso? No caso, um predicativo do sujeito. É a maneira como eu estou, meu estado. Questão 5. Analise o sentido do verbo destacado nas orações a seguir. Eu quero o sentido do verbo. É o mesmo verbo, mas em contextos diferentes. Número 1, o homem estava sentado. Olha aí. Número 2, o homem estava em casa. É o mesmo verbo, mas em uma situação diferente, ele muda completamente. Aí a primeira pergunta, em qual oração o verbo classifica-se como verbo de ligação? Verbo de ligação, vamos lá? Quando ele não é significativo, quando ele não me diz muita coisa, quando tem uma palavra mais importante que ele, certo? E para eu ter esse verbo, que não é importante, eu tenho que ter uma característica ou um estado. Olha, o homem estava sentado, né? Como era que ele estava? Sentado, olha, que é o estado em que ele se encontrava naquele momento.
Sentado. Quando eu digo que ele estava em casa, era o local onde ele estava. Então, muda tudo. Então, em qual das orações ele classifica-se como verbo de ligação? Na situação 1, porque está indicando o estado em que ele estava, sentado. Já no 2, como eu falei para vocês, ele estava em algum local, um adjunto adverbial de lugar, em casa. Então, aqui no 2, esse verbo não é de ligação, ele é um verbo significativo, ele é importante. Beleza, gente? Questão de número 6 e última da nossa videocorreção de hoje. Os verbos de ligação apresentam diferentes sentidos. Marque a opção em que o verbo destacado apresenta o sentido de algo permanente. Olha só, eu tenho algo permanente, que é aquele que permanece, e eu tenho algo passageiro, não é isso? Eu quero aquele que é permanente, tá bom? Vamos lá. Quando eu digo estou na dúvida, se eu estou na dúvida, é permanente ou passageiro? Estou procurando permanente. Vamos lá, vamos pensar, vamos ver as outras, vamos eliminar. Letra B, porque uma coisa é uma coisa. Olha só, é. Quando eu digo que uma coisa é uma coisa, eu estou afirmando. Eu não estou colocando nenhum processo de mudança. Eu estou com aquela opinião pronta. Vamos lá. A viagem ficará mais rápida e curta. Será que isso aqui permanece? Não, né, gente? Aqui tem um processo de transformação. Ela vai se transformar numa coisa rápida e curta. Então, isso aqui eu já elimino a letra C. Letra D. Esse parece ser um tema interessante. Será que permanece? Não. Se eu digo que parece, né, gente? Parece ser, não é algo permanente, é algo passageiro. Então, ficou o número 1 e o número 2. E aí, vamos lá? Permanente, porque uma coisa é uma coisa, gente, eu estou afirmando, isso aqui é uma coisa certa e ponto. É uma coisa. Agora, quando eu digo estou na dúvida, é algo temporário, é algo que modifica. E a nossa correção vai ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.